Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura do Colégio Global. Estamos aqui para mais um bate-papo literário que eu vou apresentar para vocês o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Essa leitura que é cobrada no vestibular da UFPR 2022-2023. Vamos lá? Então, contar um pouquinho sobre essa obra que é maravilhosa, tá? Lembrando que o que eu for falar aqui, apresentar para vocês, é um recorte, é uma visão, é algo que eu li, selecionei de informações que são relevantes para auxiliá-lo e auxiliá-la nesse momento do vestibular, mas nada substitui a sua leitura. Tá, gente? É muito importante que vocês criem o hábito de ler, ler transforma, ler cria novas possibilidades, leitura é fundamental. E leituras como essa aqui, o Quarto de Despejo, elas contribuem muito na nossa formação. Tá? Você como cidadão que faz a diferença aí na sociedade, ao ler uma obra dessa, você tira muitos valores, você faz reflexão de muitos pontos no que você pode mudar como ser humano e o que você pode contribuir para uma sociedade melhor. Uma leitura como essa daqui, ela contribui também na hora de fazer uma produção de texto. Tá? Você vai fazer o Enem, textos do Enem precisam sempre de um contexto sociocultural. Você precisa fazer uma referência, mostrar que você tem conhecimento e você vai selecionar e recortar aquela informação que é da tua tese e vai relacionar com algo fora dali. Do texto motivador é um aperitivo para que você possa criar. E isso aqui é excelente, essa obra é excelente por uma referência de produção textual. Te dá muito embasamento na hora de escrever, tá? Então, falar um pouco dessa obra aqui. O nome já diz Diário de uma Favelada, então nós vamos conhecer, através da leitura, o dia a dia da Carolina. Ela escreveu em forma de diário mesmo, ela coloca a data, o ano e relata o que ela fazia. Favelada porque a condição dela era de uma mulher que vivia na favela. Então, contar um pouquinho sobre a Carolina. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, em Minas Gerais. Depois, nesse momento ali, ela viveu a infância e a adolescência. Ela morava numa comunidade rural com os pais, que os pais eram negros e analfabetos. Isso é importante vocês saberem, tá? Porque vai refletir também na formação dela. E veja, pais negros e analfabetos e depois, com pouco tempo de escolaridade, a Carolina sempre buscou a educação. Ela sempre trazia em primeiro plano, mesmo tendo uma péssima condição financeira, ela trazia que educação era importante, que estudar é importante, que ler era importante. Ela não fazia de uma muleta a condição financeira dela. Eu não posso ler, não posso tentar querer buscar um mundo melhor porque eu sou pobre. Não, ela usava essa questão social dela de estar no momento de dificuldade, de buscar comida todo dia, mas ela imaginava algo melhor. E ela sabia que isso só viria através da educação. Tá? Ela era filha ilegítima, então, de um homem casado já. A Carolina era praticamente autodidata, porque ela só fez 2 anos de escola e ela aprendeu a ler com os cadernos, as revistas, o que ela encontrava na rua. Tá? Em 1937, com a morte da mãe dela, ela vai migrar para São Paulo e aos 33 anos ela estava desempregada, grávida, foi ali de 47 a 48, ela vai morar em São Paulo, na região da favela do Canindé, tá? Hoje não existe mais essa favela, mas na época tinha e ela tinha um barraco ali, tá? Em 1960 foi publicado o primeiro livro dela, que vai virar um best-seller para a época, foram 10 mil exemplares vendidos, já na primeira semana ela conseguiu isso de venda, tá? Foi traduzido em 14 línguas esse livro aqui, e é referência até hoje para estudos brasileiros, tanto que a UFPR cobra em seu vestibular. Depois da publicação, ela conta assim como é a questão da inveja dos vizinhos, que ela teve que se mudar, porque como ela conseguiu ascender na vida, as pessoas ficaram um pouco preocupadas, incomodadas ainda mais com a sua vida, então ela retrata isso. Ela teve sucessos bem passageiros, porque ela escreveu obras que foram lançadas, mas não tiveram tanto sucesso e repercussão como esse daqui, tá? Sucesso Passageiro foi um nome. Depois o Quarto de Despejo ela vai gravar um LP, um disco. Ela escreveu também Casa de Alvenaria e Pedaços de Fome. As características desse livro aqui do Quarto de Despejo, então,
Ele é diferente das outras obras porque ele vai trazer uma mulher como autora, uma mulher negra, pobre, favelada e sendo escritora. Então ela é a sua própria voz e ela vai trazer a voz do marginalizado ali nessa sua obra. O gênero aqui textual dela vai ser em forma de um diário íntimo e também com informações do coletivo, porque ela vai apresentar informações dos seus vizinhos, informações das pessoas que ela via na rua. Então ela coloca isso aqui na sua obra, tá? E é uma autobiografia real, porque aqui realmente tudo aconteceu. O foco narrativo é em primeira pessoa, então vai ser aqui um narrador personagem, porque ela vai narrar o que ela realmente viveu. É uma linguagem bem simples e rebuscada e ao mesmo tempo tem palavras... Ela é simples e rebuscada por quê? Tem palavras simples e ao mesmo tempo ela sai com algumas palavras que você não estava nem esperando que fosse característica do vocabulário dela. O Audálio Dantas, quando pegou, né, que foi o jornalista que fez uma revisão da obra dela, ele tentou deixar bem na íntegra como a Carolina escreveu, né? Como por exemplo a palavra escola, se ela escrevesse com I, ele manteve com I. Mas lá no meio da leitura ela coloca passagens, isso é uma situação funesta. Então algo assim que não se esperaria dela pelo grau de escolaridade, mas ela coloca então tanto palavras mais simples ou palavras escritas de forma errônea, como palavras bem mais rebuscadas também aparecem termos assim. Ela vai fazer uma denúncia social aqui durante a sua leitura, então vocês vão conhecer muito sobre a rotina da favela, os problemas da favela naquela época ali, era a favela do Canindé, tá? Que hoje é a Marginal Tietê. Vai ter retrato de violência, de miséria, de fome, e ela usa esse diário para denunciar. Ela escreve para fazer essa denúncia. E algo importante que a gente tem que se atentar aqui, que na época os problemas da favela não eram as drogas ou facções criminosas, era a pobreza em si, em as pessoas que vivem lá serem marginalizadas, jogadas, né, num quarto de despejo, as condições que a bebida alcoólica, que o álcool exercia na saúde e no corpo das pessoas. Então as brigas que aconteciam era muito pelo fato das pessoas estarem alcoolizadas. Desocupação também, sem ter o que fazer. Ela relata muito as vizinhas que eram desocupadas, achavam um momento para brigar, fazer fofoca, intriga. Então tudo isso aparece aqui na obra. O Audálio Dantas, que é o jornalista que conheceu a Carolina e viu que ela tinha esses diários, então resolveu fazer essa publicação no jornal que ele trabalhava. Falei para vocês, ele fez uma revisão assim superficial. Ele cortou alguns excessos e vocês vão perceber que mesmo assim tem um pouco de excesso, que ela repete as ações que ela faz, que é ir buscar água todo dia, porque eles não têm água encanada em casa, não tem um saneamento assim como nós temos hoje em dia mais acessível. Então tinha que ter fila para buscar água todo dia, fila para se deslocar para poder ir fazer uma compra, para receber uma doação. Então essa rotina da favela se repete muito, porque a vida dela é uma vida sofrida e é uma vida de batalha. Ela não tinha uma garantia de ter todo dia comida na mesa, então se repete muito a ideia de buscar comida, de ir atrás de vender papel, catar papel, trocar para ela conseguir um pouco de ossos para fazer uma sopa. Hoje ela tinha um feijão, hoje ela tinha um pouquinho de macarrão, ela descreve que tinha um pouquinho de arroz. Ou quando faltava banha, a alegria dela é quando tinha banha para poder usar e fazer a fritura na sua comida. Quando ela tinha uma mistura, algo diferente para dar para os seus filhos, ela tinha 3 filhos. Então ela narra essa parte e ela conta muito que ela quer dar uma boa educação para os filhos, ela quer ver os filhos bem na vida. Então os 3 filhos da Carolina são o João José de Jesus, que foi o primeiro filho, que nasceu em 1948, o José Carlos de Jesus, que nasceu em 1949, e a Vera Eunice de Jesus Lima, que nasceu em 1953. Então, os 3 filhos dela. O que mais que a gente pode ver assim da questão da obra dela, que eu falei para vocês, as repetições e a rotina, é muito a questão da fome. Tá? Quando vocês fizerem a leitura desse livro, vão perceber como a fome dói, como a fome é triste,
E a Carolina retrata isso em várias passagens, em que ela acorda e não tem nada para comer. Então ela sai, ela vai catar um ferro, vai catar um papel e ela troca, ela vende e ela consegue comprar alguma coisinha. Fala também da questão do excesso, né? Das pessoas que têm de mais e as que têm de menos, os produtos que são jogados fora porque apodrecem e as pessoas da favela correm para pegar aquilo que é despejado no córrego. Ela fala muito também. Tem uma passagem que me chamou a atenção, a determinação dela, que ela sai, que ela cata, que ela leva, que ela é mulher e ela não é dependente de um marido, porque ela cria os filhos sozinha. E enquanto as vizinhas têm um homem em casa que não provém a comida e que não mantém o lar, mas elas só estão junto para ter alguém, em que ela não precisa de um homem para sustentar ela. Então ela retrata bastante isso na sua obra. Outro momento que ela fala também que tem um homem que está catando ferro, lata, perto da área que ela sempre cata, mas ela não se preocupa, porque esse vai ficar 2, 3 dias, querer o dinheiro para pinga, para cachaça e vai embora. Que ele não está determinado, ele não tem um objetivo, e ela tem, que ela precisa levar comida para os seus filhos. Então essa determinação de ser mãe, dona do lar, provedora do sustento da família, ela ressalta bastante. E a questão da fome, tem uma passagem que eu quero ler para vocês, que a Carolina ela é a personagem principal dessa obra e a fome vai ser um antagonista, que é aquela personagem que é a vilã da história, e ela sempre acompanha a Carolina. Então, em um trecho assim: que efeito surpreendente faz a comida do nosso organismo? Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir, como se eu tivesse presenciado um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter de comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Então esse trecho aqui foi tirado na página 45 e 46. Aí um outro trecho assim: deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu só tinha feijão e sal. Então na página 108. Em vários momentos isso se repete no livro, tá, pessoal? Outra característica aqui para vocês, o tempo do diário, para que vocês saibam, tá? Ele foi de 1955, período de julho, 1958, maio a dezembro, e 1959, janeiro a dezembro, e 1960 aparece 1º de janeiro. Então, ele não é sequencial, como todos os dias estão relatados, tem quebras aqui na leitura. Então, são momentos mais importantes que ela colocou, que ela descreveu, momentos em que ela se sentia à vontade em escrever também. E daí você vai me questionar, mas Ruba, e o restante dos dias? O restante dos dias era igual aos dias que ela descreveu aqui. Em várias passagens ela coloca que tudo se repete, lá vou eu novamente, vou buscar água, vou vender papel, vou catar latinha e vou trocar, vou comprar um pouco de banha, vou comprar um arroz, vou comprar um feijão. Então isso sempre se repete na vida dela. Características que reforça aqui da educação, que ela valorizava a educação, que ela traz a importância de estudar, que ela acredita que a educação sim vai fazer toda a diferença, né? Outros pontos que aparecem da obra: a favela, que eu falei para vocês, a violência e o alcoolismo. Aí isso resulta também na violência doméstica. Ela relata as brigas que tinham na favela e isso acabava sendo um mau exemplo para os filhos dela e para os outros filhos. Eram brigas corriqueiras, qualquer hora era motivo para ter uma violência. Cenas também na questão das pessoas mostrando os corpos, estavam tão bêbadas, tomadas pelo efeito do álcool, que não se importavam em sair nus ou seminus pelas vielas da favela. Ela retrata isso como algo que acaba sendo banal, essa convivência, e pelos barracos serem tão próximos, uma casa se confundia com a outra. Fala também da questão da educação dos moradores, como os vizinhos intervinham na educação dos filhos uns dos outros, que ela não gostava de deixar seus filhos sozinhos em casa porque as vizinhas surravam os seus filhos. Eles também, sim, eram peraltas, mas não justificava apanhar, porque ela não batia nos filhos, ela não queria isso. E como é que um outro ia bater no filho dela?
Questão de amores, a Carolina, ela teve os filhos dela com maridos diferentes. Tinha, sim, pessoas interessadas nela, mas ela sonhava com amor, alguém que fizesse realmente a diferença. Ela não queria ter um homem ocupando a casa dela, alguém que ela tivesse que sustentar, porque ela não queria também ser sustentada. E a consciência social que aparece aqui nesse diário é quando ela retrata muito também sobre a política e reflete, como é um diário, né, verdadeiro, a política que estava acontecendo no Brasil. Então ela cita o nome de governantes, ela traz uma metalinguagem no diário dela, que quando algum vizinho, alguém estava fazendo algo errado, ela dizia assim: ei, vou colocar no meu diário o que está acontecendo, viu? Para denunciar. Então essa metalinguagem que ela usava também aparece aqui. As questões políticas, que só de 4 em 4 anos é que se valorizava o pessoal da favela, que vinha entregar presentes, donativos, porque queriam o voto e que ela não seria enganada. Então isso a gente percebe que já é recorrente de muito tempo, usar o povo só em momento necessário e depois esquecê-lo. E ela fala isso aqui nessa produção, tá? Então, esse é um relato aqui da obra. O que a gente precisa saber é que a personagem principal é a Carolina Maria de Jesus. Ela é mulher, ela se alfabetizou, mas com muito pouco tempo, porque tempo de escola, como eu falei pra vocês, só teve 2 anos e o restante foi o que ela buscou. Ela ficou solteira, ela ficava incomodada com sujeira, com as más condições. Não é porque ela morava numa favela que a casa dela era suja, bem pelo contrário, ela limpava todo dia, ela relata isso daqui. Ela sempre teve boas relações sociais, por mais que tivesse desencontros ali dentro da favela com alguns vizinhos, mas ela sempre foi uma pessoa com boas amizades. Ela buscava boas amizades, boas referências na amizade e tentou sempre manter uma boa convivência social com todos, tá? E ela também tinha bem definidos desejos para a vida dela, e por isso que ela usava o diário como busca disso, que ela tinha sonhos e que ela ia persistir e que ela não ia desistir, porque apesar de muitas vezes estar com fome e a fome trazer alucinações e até desesperanças para a vida, ela nunca teve como opção desistir da vida, tá? Era negra, então favelada, condição de vida era precária, tinha também muita questão do racismo, mas ela apresenta tudo isso aqui na obra trazendo de uma forma positiva, que ela busca algo melhor, ela busca o espaço dela, mas ela sabe da condição que ela se encontra e ela apresenta isso muito na leitura, como é triste para as pessoas negras, como é triste para as pessoas faveladas, e ela faz essa comparação quando ela, o título aqui do livro, Quarto de Despejo, que as pessoas negras e faveladas, elas são jogadas de lado, então elas são despejadas. Um quarto de despejo é aquele quarto em que eu coloco as coisas que não têm mais importância, coisas velhas, o que eu não uso mais. Então é isso que ela faz a comparação, como a favela fosse esse quarto de despejo. É uma leitura maravilhosa, eu recomendo a você, vale muito a pena ler. É uma leitura bem prática e dinâmica, que vai contribuir muito, tá, na sua formação, vai contribuir muito para que você consiga desenvolver uma boa proposta de texto, para que você tenha bastante domínio e propriedade na hora de argumentar também. Tem informações que são atemporais, não é porque isso aqui é lá dos anos 60 que não vivemos isso agora na nossa sociedade. Tá? Então, uma obra importantíssima, vale muito a pena fazer a leitura dela. Desejo a todos vocês um excelente vestibular e até a próxima!